profeta Samuel. 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, os versículos de 1 a 13. Aleluia. Espírito Santo, venha nos ungir nessa manhã com a sabedoria e a revelação que somente o Senhor pode conferir àqueles que com sinceridade buscam ouvir a Tua voz e discerni-la por meio da Tua palavra. Toma este momento na vida de cada pessoa que está recebendo a mensagem do céu no seu coração. Que seja esta uma oportunidade extraordinária, para além daquilo que é comum e ordinário em nossas vidas, seja um novo tempo de Deus, um novo começo, uma nova estação, um novo ciclo, uma nova etapa, uma nova oportunidade. Abre as portas diante dos teus filhos e filhas que confiam no teu poder. E unge-nos e capacita-nos para vivermos aquilo que o Senhor quer fazer através de nós nesta geração. Nós viemos aqui nesta manhã comprometidos com o Teu reino e com a Tua justiça. Abençoa-nos, portanto, e unge-nos. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre de óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele tremendo e perguntaram: você vem em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza, este aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu a este. Então Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem?
Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Põe a sua mão no seu coração. Diga comigo: Pai Celestial, eu abro agora a minha mente e o meu coração para receberem unicamente a Tua santa palavra. Eu rejeito todo pensamento e todo sentimento que não estão em linha com a Tua vontade e o Teu propósito para a minha vida. E eu declaro, em nome de Jesus, que depois desta palavra, eu não serei mais a mesma pessoa, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Israel nem sempre teve reis, mas foi da vontade do povo que fosse levantado um rei, e o rei escolhido foi Saul. Saul foi rejeitado por Deus por causa da sua desobediência. Mas é impressionante que neste livro profético de Samuel, no Antigo Testamento, aprendemos, além da rejeição de Saul e das páginas obscuras do seu reinado e relacionamento com Deus, que ele era um homem muito amado. Saul conseguiu atrair, pelo carisma de Deus, a simpatia e o amor de muitos dentre o seu povo. A Bíblia não esconde o fato de que o próprio profeta Samuel amava muito a Saul. Davi também lamentou a sua morte, chorou pelo rei ungido do Senhor. Jonatas, entre tantos outros que amavam a Saul, apesar do seu triste fim. Depois do encontro que selou o destino deste rei, Samuel partiu para uma cidade próxima àquela onde o rei estava, em Gilgal. E ali em Ramá, ele se fechou e nunca mais encontrou com o rei Saul. Mas todos os dias ele afligia a sua alma diante do Senhor. Ele se entristecia diante do Senhor. Ele estava vivendo um luto por uma pessoa que ainda não havia morrido, mas que já estava morto espiritualmente. E enquanto ele esteve no seu luto, lamentando a perda deste rei querido, para os propósitos de Deus e para a nação de Israel, enquanto este luto estava submisso à vontade e o propósito de Deus, sem que houvesse omissão da sua parte com respeito ao chamado de Deus para a sua vida, Deus tolerou. Deus não tem problema quando você chora a perda do que quer que seja na sua vida, e isso é legítimo. Deus não tem problema quando você se lamenta por algo que você perdeu, por algo que não faz mais parte da sua vida e que era precioso para você.
Deus não tem problema com isso. Deus tem problema quando este luto começa a interferir no chamado dele para a sua vida. Quando este sofrimento, esta dor, essa tristeza lhe paralisa no que diz respeito ao que Deus quer que você faça. Quando este luto lhe impede de ir à frente, de ir adiante, de romper. Há um momento na vida em que todos nós precisamos, depois do luto, levantar a cabeça e seguir em frente. Até quando, Samuel, você ficará se lamentando por Saul? Deus rejeitou Saul, mas agora um novo rei precisa ser ungido e será levantado. E você é a pessoa que eu quero que seja o meu instrumento para que isso aconteça. Levante-se, desça a Belém, leve um chifre com azeite, com óleo da unção, à casa de um homem chamado Jessé, e ali eu lhe mostrarei um dos seus filhos, ao qual você deve ungir como rei de Israel em lugar de Saul. É óbvio que não fazia parte dos planos de Samuel algo dessa natureza. Ungir um rei substituto enquanto o rei ainda estava vivo era um ato da mais alta traição. E é por isso que entendemos a negativa do profeta, o seu medo diante da fala de Deus. É natural pensar que naquele momento Saul, de quem o Espírito do Senhor já havia muito se apartado, atormentado agora por espíritos malignos, estava completamente obcecado por esta possibilidade de traição. Aquilo se tornou uma doença e o rei Saul vivia à procura de quem quer que pudesse em seu reino ser uma ameaça. Ele sabia que já havia sido destronado por Deus. Ele só não sabia quem e quando o novo rei iria se levantar diante dos olhos de todo Israel. Portanto, quando Deus traz essa palavra ao coração de Samuel, ele estremece. Ele diz: Senhor, a semelhança de Ananias, quando Deus disse para ir à casa de um homem chamado Judas para orar por Saulo, outro Saul, no Novo Testamento, que havia se convertido a Cristo, o perseguidor da igreja, Ananias também disse: Senhor, há muito que eu tenho ouvido a respeito deste Saulo, que ele é um tirano, que ele é um perseguidor da igreja, que ele tem matado cristãos, que tem prendido o teu povo santo. Como que eu posso ir encontrar com ele? E o Senhor disse: vá, porque ele é um vaso escolhido para mim. Da mesma forma, naquele momento Samuel disse: como, Senhor? Se Samuel fosse fiel a toda prova, ao seu chamado, ele jamais teria questionado Deus. Quando o Senhor falou, ele imediatamente se levantaria, encheria o chifre de azeite e iria para Belém, a despeito de 100 Saúls ou 100 mortes que pudessem ali alcançá-lo. É muito fácil para nós olharmos para o profeta e julgarmos dessa maneira. Talvez nenhum de nós teve que se colocar em defesa da fé em uma posição tão comprometedora. Vivemos em um ambiente onde temos tanta liberdade que nos tornamos cristãos frequentemente acomodados. Não somos desafiados nesse nível como muitos irmãos em lugares deste planeta. Todos os dias se levantam e não sabem se vão chegar ao final de mais um dia, porque são cristãos e sofrem perseguição por serem obedientes à voz de Deus. É muito fácil para nós julgarmos Samuel desta forma.
porque não estávamos vivendo este contexto tão sério. Era o que Deus estava pedindo àquele homem para fazer. Então, Samuel obedeceu. Encheu um chifre com o óleo da unção consagrado. E se dirigiu a Belém. Belém é uma cidade inexpressiva, uma aldeia, uma vila pequena, sem nenhum significado na história até agora. E é para lá que Deus quer que o profeta vá. Beit-Lehem, Belém, casa de pão. Desça a Belém. Deus está movendo Samuel da vontade do povo para a vontade de Deus. Algo está começando a acontecer nesta transição, porque Saul representa a vontade do povo. O povo diz que a voz do povo é a voz de Deus, mas nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Deus tem uma vontade revelada em sua palavra. E Deus está movendo o profeta da vontade do povo para a vontade dele. Saul representa a carne, Davi representa o espírito. O profeta se levanta e vai. De repente, subindo a colina, aproximando-se dos portões da cidade, aquele velho conduzindo um cordeirinho com um chifre nas suas mãos. Ao olharem para ele, imediatamente identificaram o homem de Deus. Uma espécie de Merlin ou Gandalf, porque não temos na nossa cultura a referência desta figura austera, que quando se movia pelas vilas de Israel, a sua notoriedade, o seu caráter como homem de Deus, formavam uma espécie de auréola ao seu redor. Bastava que ele se apresentasse para que as pessoas vissem ali o representante de Deus. Que ameaça poderia um homem nessa idade oferecer a toda uma aldeia? Como poderia ele, desarmado, oferecer algum tipo de transtorno para aqueles cidadãos? Mas os anciãos da cidade, quando perceberam a sua aproximação, correram para a porta da cidade e lhe perguntaram: a tua vinda é de paz? Ele podia não trazer em suas mãos nenhuma arma, mas em sua boca ele trazia uma arma que era mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, a palavra de Deus, poderosa para demolir fortalezas. E certamente aqueles homens que ali estavam, quando viram a aproximação do homem de Deus, convencidos dos seus pecados, estremeceram. As pessoas nem sempre lhe odeiam ou lhe atacam simplesmente porque elas são contrárias ao que você representa em termos do reino de Deus, mas também e principalmente porque elas têm medo. A presença de um homem, uma mulher de Deus em qualquer ambiente, quando cheio da unção do Espírito Santo, constrange a quem quer que seja, não tanto porque a pessoa esteja olhando para esta ou este que representa Deus e nesse momento queira projetar toda a sua raiva, o seu rancor, o seu ódio contra a religião, o cristianismo, ou seja lá o que for, mas porque no fundo, aqui dentro do coração daquele que é pecador, a presença de Deus ou dos seus representantes constrange. Nunca se esqueça disso, porque Deus vai lhe levar a lugares e ambientes onde você será hostilizado, mas a glória dele se manifestará através da sua vida. Os recursos de Deus nunca se acabam, diga aleluia. Se um homem falhou, ele tem poder para levantar outro.
E agora ele vai fazer algo tremendo acontecer naquela cidade. Os filhos de Jessé são trazidos à presença de Samuel. E o profeta, num primeiro instante, ao olhar para Eliabe, um filho que era o mais velho de Jessé, um soldado, um rapaz em pleno vigor físico, de boa estatura, de boa compleição, olhou para ele e disse aqui dentro: certamente esse é aquele que o Senhor quer que seja ungido para ser rei de Israel. E é impressionante perceber nessa avaliação premeditada de Samuel com respeito a Eliabe, que ele ainda não havia perdido a referência que era própria do Saul. O Saul era também um homem que se destacava em estatura e em compleição física, em beleza, em carisma. Talvez ele olhou daquela maneira para Eliabe com esta referência e disse: certamente o Senhor quer substituir um rei por outro, que o povo não sinta tanta diferença. Talvez seja essa a forma que Deus avaliou, e ele encontrou um outro para colocar no lugar de Saul, que se parece com Saul, mas que é melhor do que Saul. Tudo isso faz parte do raciocínio humano, da especulação da mente, mas naquele momento em que ele se prepara para ungir Eliabe, Deus disse: não é este. E o profeta tem que aprender duas coisas naquele momento. Primeiro, não é você que vai escolher, sou eu. A escolha é de Deus. Se você quer ser um homem ou uma mulher de Deus, você precisa aprender a ouvir a voz de Deus em áreas da sua vida, onde todos os dias você tem tomado decisões e feito escolhas. Você precisa começar a abrir mão dos seus raciocínios humanos, se você quiser entender o propósito soberano de Deus para a sua vida em qualquer área, no casamento, no trabalho, onde quer que você esteja enfrentando um desafio agora. Se você quer realmente discernir a voz de Deus, você precisa silenciar outras vozes, especialmente aquelas que são referências que você traz das suas experiências, sejam elas boas ou ruins, porque tudo isso pode atrapalhar o que Deus está querendo falar com você. Não é este, Samuel, não foi este que eu escolhi. Segunda coisa que ele tem que aprender: os critérios de Deus são diferentes dos nossos. O homem olha para a aparência. Nós somos muito ligados na aparência. Nós somos muito focados no exterior. Nós temos um forte apelo estético. Mas Deus não liga para isso. Ele olha para o coração. Deus sonda os corações. E nessa manhã, Ele não está olhando para a aparência de ninguém aqui, mas Ele contempla cada coração para dar a cada um conforme o que está no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Não é este. Então começa um desfile. Jessé traz todos os seus 7 filhos para que o profeta possa ungir aquele que é o escolhido de Deus, mas nenhum deles é o que Deus escolheu. E de repente, essa palavra de Samuel revela uma perplexidade, quase que como: será que eu entendi mesmo o que Deus falou? Será que eu estou no endereço certo? Será que eu vi na cidade certa, na casa certa? Será que não foi tudo um equívoco da minha mente? Não, não é possível. Não. Deus realmente falou comigo. Então ele pergunta: são esses todos os seus filhos? Você tem certeza que você não tem mais nenhum? Gente, pelo simples fato da resposta de Jessé, a gente já compreende
o que se passava na vida desse jovem Davi. Tem o caçula. Ele é muito novo. E está cuidando das ovelhas. Por aí, Samuel, você tira. Não sei quais são as suas pretensões, mas com certeza com ele não tem nada a ver. Rejeitado pelo próprio pai. Rejeitado pelos irmãos. Pois mande chamá-lo. Nós não vamos sentar e ninguém vai comer enquanto ele não chegar. E toda esta cena apresentada aqui no texto de Samuel é para introduzir a história deste rei que mudou o destino de Israel por muitas gerações. Ficamos na expectativa da chegada deste último filho. 7 é o número da completude, da plenitude. 7 filhos. Nenhum deles, o 8º, significa o novo de Deus. Um tempo que acabou, uma geração que passou, uma estação que findou. Deus está fazendo algo novo. Prepare-se para o novo de Deus. Deus está fazendo algo novo em Belém. Por isso Ele quer que você desça à casa de pão, porque é aqui na igreja, onde você é alimentado espiritualmente, que coisas novas acontecem e a unção é derramada sobre os ungidos que Ele prepara para este novo tempo. O 8º filho. E ele entra. E quando ele entra aqui, poesia. Que coisa tão linda é colocada nessas palavras que o descrevem tão gentilmente. Ele era jovem, ruivo e de uma aparência bonita. E o Senhor diz: é este. Achei Davi, um homem segundo o meu coração. Não um homem perfeito, com muitos erros, mas um homem que me busca, que acorda cedo e que quer me encontrar. Deus quer fazer coisas através de homens e mulheres que têm fome e sede pela sua presença. Deus quer mudar destinos. Deus quer mudar histórias através de pessoas que amam a sua presença. Davi é este homem segundo o coração de Deus. E naquele momento, diante dos seus irmãos, perplexos, o chifre de azeite é derramado sobre a cabeça de Davi. Ouça isso. Qual a finalidade dessa unção? Qual a finalidade da unção de Deus na minha e na sua vida? Por que precisamos nós buscarmos a unção? Por que precisamos dedicar tempo em oração e em busca por este mesmo óleo, este mesmo azeite na nossa vida? Por que eu e você estamos aqui nesta manhã e é tão importante que sejamos ungidos para, ao sairmos por estas portas, voltarmos para a realidade que nos espera? Em primeiro lugar, quando aquele óleo é derramado sobre a cabeça de Davi, a palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus se apoderou dele imediatamente. A unção de Deus vem com qualificações. A unção de Deus traz
dons de Deus, a unção de Deus habilita e capacita pessoas para tarefas específicas. A unção não é para entretenimento, a unção é para um propósito. Diga comigo, a unção de Deus é para um propósito. A unção de Deus não é para brincadeira, não é para diversão, não é para sensações, não é para experiências. A unção de Deus tem um objetivo. Deus unge com um propósito. Deus unge para o serviço. Deus unge para a guerra. Deus unge para expulsar demônios. Deus unge para pregar a palavra. Deus unge para servir na sua obra. Deus unge aqueles que querem servi-lo e que são chamados para servi-lo. Portanto, a primeira coisa que acontece na vida deste jovem é que uma qualificação espiritual, sobrenatural, vem sobre ele. Não é o critério do ser humano, não é a competência ou a avaliação técnica ou tática de quem quer que seja, do ponto de vista daquilo que aquele rapaz tão novo ainda poderia ser ou fazer, mas algo de Deus está selando, algo de Deus está chancelando aquilo que o Senhor tem para a vida dele. A unção de Deus é a chancela, é o selo de Deus na sua vida com respeito ao seu destino. Talvez você nem tenha ideia do que seja de fato, como Davi naquele momento. Também devia estar perplexo, porque não saiu palavra alguma da boca de Samuel. Silenciosa como foi a voz de Deus em seu coração e toda aquela conversa que estava acontecendo, enquanto cada um dos seus irmãos comparecia perante o profeta, e Deus dizia no coração do profeta: não é este, 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 até que finalmente essa voz silenciosa no coração do profeta disse: é este, unja-o. Da mesma forma, Davi não estava entendendo nada. Disse: por que estou sendo ungido? Qual o motivo dessa celebração? Qual a finalidade? Por que esse homem de Deus veio aqui à minha casa? Por que mandaram me chamar? Qual o propósito disso? Talvez na sua cabeça, naquele momento, nada disso estivesse claro, é óbvio. Mas Deus tinha uma obra tremenda para fazer na vida de Davi e através de Davi. Será que Deus pode contar com você nessa manhã? Será que Deus pode realmente contar com homens e mulheres que digam: eis-me aqui, Senhor, unja-me, eis-me aqui, Senhor, use a minha vida, eis-me aqui, Senhor, para cumprir a tua vontade, eis-me aqui, Senhor, para servir aos teus propósitos. Ainda que eu não entenda com clareza que chamado é este, ou para onde o Senhor está me levando, eis-me aqui, Senhor. Segundo, a partir daquele momento, sendo este o último ato profético do ministério de Samuel, porque a partir de então não veremos Samuel realizar mais nada, ele agora vai transformar Davi em um discípulo da sua escola de profetas. Davi vai aprender com Samuel a louvar, a adorar, a fazer poesias para Deus, a compor canções, a exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Ele entra na escola da adoração agora. Davi vai se tornar um grande adorador, mas ele teve um mentor, ele teve um instrutor, ele teve alguém que fez dessa mentoria a última tarefa do seu ministério na terra. Ele disse: a última coisa que eu vou fazer é preparar esse rapaz como um pupilo, eu quero ele como um aluno da minha escola, eu vou treiná-lo como adorador do Senhor. Foi com Samuel que Davi também aprendeu a profetizar. E é por isso que em muitos dos seus salmos vemos profecias messiânicas que se cumpriram na vida de Jesus e se cumprirão na sua volta. Com o profeta Samuel, ele aprendeu o ofício de profetizar. A unção de Deus foi derramada como óleo, mas o treinamento era indispensável. Com Samuel ele aprendeu a sabedoria que ele iria necessitar como rei para administrar as coisas do reino. Não subestime a importância do seu treinamento.
A unção de Deus é importantíssima e fundamental. Não podemos prescindir jamais dela, pois não é na força do nosso braço que prevalecemos, mas no poder do Espírito Santo, que podemos fazer qualquer coisa sobrenatural para a glória de Deus. Mas sem competência, sem treinamento, sem estudo, sem disciplina, sem preparo, sem que estejamos buscando mentoria, sem que estejamos nos submetendo ao discipulado, sem que tenhamos pessoas que possam nos ajudar e nos ensinar, nos orientar e nos guiar, nos aconselhar e nos instruir, não chegaremos ao destino que Deus tem para nós. Por isso, o que Samuel fez ali naquele dia em Belém não tem a ver apenas com a promoção de Davi. Como a unção de Deus nesta manhã não tem apenas a ver com a sua promoção para um novo nível, para um novo tempo, mas tem a ver com o que vai acontecer também através das suas gerações. Naquele dia, o óleo derramado sobre a cabeça de Davi escorreu por gerações até Jesus Cristo, o Messias de Israel. O descendente de Davi, o herdeiro do trono. Deus quer usar pessoas ungidas pelo Espírito Santo para mudar a história dessa nação. Deus quer usar pessoas que talvez se sintam assim como Davi. Eu fui rejeitado por meu pai, eu fui abandonado por minha mãe, eu fui desprezado pelos meus irmãos, eu fui maltratado, eu fui traído, eu fui decepcionado. Eu já perdi a conta de quantas vezes nesta vida eu me machuquei, eu me feri. E eu fui ferido. Mas eu tenho um pai que, a despeito de tudo isso, quer escrever para mim uma nova história. E eu não abro mão de entrar neste mover e receber o novo tempo de Deus. Fique de pé na presença do Senhor, porque eu quero profetizar sobre a sua vida. Comece dando glória a Deus. Comece exaltando o nome do Senhor nessa manhã. Diga bem alto, aleluia. Onde está o povo ungido de Deus nessa casa? Onde estão os ungidos do Senhor? Faça barulho para Jesus. Abra sua boca. Glorifique o nome dEle. Diga glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Yahvé, Yahvé, Rafá, Yahvé, Jireh, Yahvé, Sabaote, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos está aqui. A unção dele é o segredo da sua vitória. Não importa que desafio você esteja enfrentando, se você quer viver um novo tempo, essa é a hora. Essa é a hora. Pare de se lamentar. Até quando você vai ficar reclamando? Até quando você vai ficar murmurando? Até quando você vai ficar chorando? Está na hora de você se levantar. Deus tem um chamado para você. Deus tem um chamado e eu sei que está ardendo em seu coração. O que precisa acontecer para você se posicionar? Davi estava no campo e alguém foi chamá-lo. O profeta na casa de Jessé disse: ninguém senta, ninguém come enquanto ele não chegar. Alguma coisa está acontecendo aqui em Belém. Algum mover do Espírito está acontecendo aqui nesta casa. A presença do Senhor está aqui neste lugar. E algumas pessoas estão lá fora e já foram chamadas, mas ainda não vieram, ainda não chegaram, ainda não assumiram sua posição, ainda não se alinharam com a vontade de Deus. O que você está esperando até o momento em que você saia da zona de conforto, saia de trás da malhada, saia de onde você se escondeu e venha para a presença do Senhor, venha para a presença do profeta, venha para o lugar onde a unção de Deus flui e o óleo de Deus se escorre sobre a cabeça daqueles que se submetem ao chamado do Senhor. Até quando você se lamentará? Até quando você se esconderá? Até quando você resistirá? Deus está chamando homens e mulheres para um novo tempo. Eu não sei com quem eu estou falando nessa manhã, mas Deus está chamando homens e mulheres para um novo tempo.